Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje é o dia que a gente vai começar a discutir aqueles conceitos que eu tinha mencionado na última aula: fonema, fone e um outro conceito que é alofone, tá? São esses três aqui. Se você já assistiu outros vídeos meus aqui no canal, você vai se dar conta de que esses nomes são parecidos com outros nomes que eu já expliquei aqui no canal: morfema, morfe e alomorfe, tá? Esses nomes são parecidos e existe uma razão histórica para isso, que é por causa da teoria da dupla articulação da linguagem do Martinet. Se eu não me engano, é de 1960 e pouco a teoria. Então, Martinet propunha que a língua é duplamente articulada. Ela articula entre unidades sem significado, que são os fonemas, essa é a primeira articulação, e ela atua em unidades com significado, que são os morfemas, né? E essa é a outra articulação, né? Na verdade, eu acho que eu inverti. A morfologia é a primeira articulação e a fonologia é a segunda, né? Enfim, ele divide as articulações, uma é morfologia, a outra é fonologia. É por isso que esses termos técnicos da morfologia e da fonologia são parecidos, têm essa semelhança, né? E o paralelismo que existe entre morfologia e fonologia em relação a esses nomes é bem claro. Então, se você sabe o que é morfema, o que é morfe e o que é alomorfe, você também vai entender esses três fácil, acredito eu, né? Então, vamos lá. Vocês devem estar lembrados de que na aula passada eu expliquei que a fonologia está preocupada em estudar fonemas e a fonética está preocupada em estudar fones, tá? Então, de novo, a gente vai pensar que o fone é o quê? É o som físico, tá? Grosso modo, o que é fone? É o que sai da nossa boca, tá? É o que você coloca da boca para fora. Isso é fone, tá? Então, o fone é o som físico mesmo, é o que você vai estudar ali na física, por exemplo. Quem estuda fonética estuda os gráficos, né, as ondas formadas pelos sons e tudo mais. Isso é fone, tá? Então, fone são as unidades reais, físicas, que são produzidas por nós, seres humanos, pelo aparelho fonador, né, pela nossa boca, tudo mais. Então, isso é fone, tá? E o que é fonema? Fonema era aquilo que eu tinha explicado na aula passada, que é uma unidade mental e abstrata. O fonema, ele, de certa forma, agrupa fones, certo? Então, talvez vocês vão se lembrar do exemplo da palavra porta, que eu falei que o R de porta pode ser pronunciado de várias formas. Torta, porta, porta. Mas mesmo que você pronuncie de maneiras diferentes, a maneira como a gente interpreta essa palavra no cérebro é a mesma. Então, o jeito como você pronuncia o R não vai interferir na interpretação. Tá certo? Então, a gente entende que o R, esse R daqui, ele pode ser produzido por vários fones. Você tem o que é o que eu uso, né? Porta. Você tem o retroflexo, né? Que é o porta. Você tem o tape múltiplo, que é o porta. Mas esses três sons estão associados à mesma unidade mental e abstrata, que é essa daí. Então, o nome que a gente dá para essa unidade, tanto faz. A gente pode chamar essa unidade aí de A. Pouco importa, tá? Ou seja, na fonologia, a gente vai dar um nome para essas unidades que são agrupadas, certo? Então, esses três sons aqui, eles estão associados à mesma unidade mental que a gente tem dentro do cérebro, que é esse R aí, tá? Então, fonologicamente, o que tem aqui é o fonema R. E cada pessoa tem a sua própria maneira de pronunciar esse fonema. Alguns vão pronunciar porta, outros vão pronunciar porta, outros porta, e assim sucessivamente. Tá? Existem outras opções além dessa. Tá certo? Então, a gente está falando aqui, nessa parte, a gente está falando do som físico. Né?
Quando a gente fala dos sons físicos, esses símbolos aqui que eu estou utilizando, o H, o R de cabeça para baixo, o R de cabeça para cima, né, com 2 pontos, esses símbolos aqui, eles são padronizados. Eles são padronizados por um documento que a gente chama de IPA, International Phonetic Alphabet, né, que é o alfabeto fonético internacional. Então, todos os sons que são produzidos nas línguas, eles têm uma categorização e esses símbolos daí a gente não pode mexer, tá? Se você quer saber o símbolo que representa determinado som na língua, você tem que ir lá no IPA e descobrir qual é o som que você está procurando. Agora, quando a gente fala de fonologia é diferente. Por quê? Porque cada língua tem uma estrutura fonológica própria. Aí, coisa muda, tá? Então, talvez vocês tenham se lembrado, por exemplo, do outro exemplo que eu dei na aula passada, que é o exemplo de tia. Certo? É o exemplo de tia. Eu falei que esse T daqui, ele pode ser pronunciado como che ou T. Eu pronuncio tia. Tem gente que vai pronunciar tia. E, do mesmo jeito, no seu cérebro, essas duas coisas aqui vão ter a mesma interpretação. Agora, será que isso acontece em todas as línguas? Provavelmente você já deve ter percebido que a resposta é não, né? Ou seja, será que uma língua tem algumas coisas que são fonemas que outra língua não tem? Sim. Sim, isso pode acontecer. Tá? Isso pode acontecer. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos pegar alguma palavra em inglês. Você tem tip. Tip seria, né, dica em inglês, tá? Esse tip, ele é feito com T mesmo, né? Na verdade, esse T do inglês, ele é um T, tss, né? É um T com Szinho, assim, tss, tip, né? Ok. E você tem chip. Chip, que significa barato, né? Então, esse chip, esse CH, ele é pronunciado como o che. Tá? Então, em inglês, você tem tip e chip, que são coisas diferentes. Então, no inglês, o T, o som T e o som che, eles são interpretados de maneira diferente. Eles não têm a mesma interpretação. No português, tem. Se você pronuncia tia, 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 né? Tia, tia, tanto faz. Pra gente é a mesma coisa. Mas no inglês, chip, tip, são diferentes. São duas palavras diferentes. Então, no inglês, esse T e esse che correspondem a fonemas diferentes. Opa, fiz errado aqui. T, isso. E aqui tá ao contrário. Peraí. O T está associado ao T e o T, o che, né, está associado ao che. Então, eles são fonemas diferentes. No português, não. Para a gente, esses dois sons aqui, eles são interpretados do mesmo jeito. Então, a fonética é igual para todas as línguas. Por quê? Porque cada língua vai ter um conjunto de sons e esses sons vão estar catalogados lá no IPA. A gente já tem esse documento pronto. Agora, em termos de fonologia, você definir quais unidades mentais existem em cada língua, isso daí varia de cada língua para cada língua, né? E cada língua vai ter o seu próprio conjunto de fonemas. Então, aqui no português, a gente tem um fonema que serve para o T e para o che. No inglês, a gente vai ter dois fonemas diferentes. Um para o T, para o ts, né? E outro para o ch. São diferentes. Tá bom? Eu não vou falar sobre todos os fonemas nesta aula, porque a gente vai ter outras aulas só para discutir cada um dos fonemas. Inclusive, eu tenho aqui uma aula já tem uma aula disponível no canal sobre classificação de consoantes. Então, a gente vai continuar nessa jornada. Tá certo? Então, essa é uma primeira discussão. Alguns sons são fonemas em umas línguas, mas em outras não. Né? Então, aqui a gente tem o exemplo do T e do che, que em português não tem diferença fonologicamente, mas em inglês tem. Ok? E isso é o que faz ter o inventário fonológico da língua. Então, como é que a gente consegue encontrar os fonemas de uma língua? Você acabou de descobrir uma língua nova.
né? Como é que faz para você descobrir os fonemas dessa língua? Bom, a discussão é a seguinte. Vamos pensar, por exemplo, que a gente não soubesse quais são os fonemas do português. A gente conhece as palavras e a gente conhece o significado das palavras, certo? Olha só o que acontece. Quando você tem aqui porta, né? Que nem eu falei para vocês, esse R daqui você pode pronunciar de maneiras variadas, né? Ok. Só que se eu pronunciar essa letra daqui como um N, eu estou escrevendo assim, não é exatamente assim que representa foneticamente, não, mas eu vou deixar assim. A palavra vira ponta, tá? O que isso significa? Bom, na nossa cabeça, na cabeça de qualquer pessoa que fala português, porta e ponta são coisas diferentes, certo? São palavras com significados diferentes. Logo, esse som e esses sons aqui, eles representam fonemas diferentes, tá? Eles representam fonemas diferentes. Então, na nossa cabeça, a unidade que representa esse som daqui não pode ser a mesma desse. Por quê? Porque se você troca um pelo outro, a interpretação muda. Então vamos lembrar, aqui importa, se você fala porta ou fala porta, mesma interpretação. Se você fala porta e fala ponta, a interpretação mudou. Então a unidade que representa aquilo ali mudou também. Tá? Então, vamos primeiro conceituar o que é fonema. Fonema é a menor unidade linguística sem significado. Ou seja, o que isso significa na prática? Significa o seguinte, vamos pegar um exemplo um pouco mais simples. Vamos pegar esse exemplo aqui. Você tem bato e pato. Bato é flexão do verbo bater e pato é o animal, certo? Essas duas palavras são quase iguais. Elas só se diferenciam pelos sons B e P, né? Então, B de bato, flexão do verbo bater, P de pato, animal. Qual é a diferença para o significado dessas palavras em usar B ou P? Ou seja, será que o fato de bato começar com B tem a ver com o verbo bater, com o significado do verbo bater? Não. Tem nada a ver. O verbo bater poderia se chamar de outro jeito, né? Poderia ter outro nome, né? Então, assim, os sons que compõem uma palavra não tem a ver com o significado dela, né? É aquela velha história de que o signo é arbitrário. Por que mesa chama mesa? Não sei. O fato de mesa começar com M influencia no significado da palavra mesa? Não. A palavra mesa poderia se chamar qualquer outra coisa. Inclusive, em outras línguas, mesa tem outros nomes. Por exemplo, em inglês é table. Table não tem M. Né? Então, os sons que compõem uma palavra não tem a ver com o significado dela. Certo? Então, o B e o P, nessas duas palavras aqui, não tem a ver com o significado. Então, para que os fonemas servem? Os fonemas servem para distinguir uma palavra da outra. Ou seja, tudo bem, o verbo, o fonema B ou o fonema P não tem a ver com o significado de bater ou de pato. Mas, se você trocar um pelo outro, o significado da palavra muda. Você mudou a palavra. Certo? Então, isso que é fonema. O fonema é o seguinte, se você pegar uma palavra e dividir ao máximo, dividir de todas as maneiras que você puder, o que você vai encontrar? Fonema. É a menor coisa que você vai conseguir encontrar. Tá? É o fonema, que é isso aí. Tudo bem? Então, essa é a definição formal de fonema. E o que o fonema faz? De novo, ele distingue formas. Ele torna as formas da língua diferentes. Então, bato e pato tem uma diferença. A diferença é fonêmica. Tem um fonema que é diferente do outro. Tudo bem? Então, como é que a gente faz para descobrir os fonemas de uma língua? Desse jeito.
a gente pega o que a gente chama de pares mínimos. Então esse é um conceito que eu vou anotar aqui, tá? O conceito de par mínimo na linguística é amplo, tá? Mas o que significa par mínimo de maneira geral? Par mínimo é quando você compara duas coisas que têm uma diferença muito pequena. É o caso, por exemplo, de bato e pato. Na fonologia, quando a gente fala par mínimo, a gente geralmente está comparando duas palavras que só têm um fonema diferente, que é o caso de bato e pato. Por quê? Porque se eu pego duas palavras que têm só um fonema diferente, o que eu consigo provar? Eu consigo provar que esses dois sons aqui, que são os únicos diferentes nessa palavra, são fonemas diferentes. Ou seja, como eu sei que trocar B por P muda a palavra, então B e P são fonemas diferentes. E foi assim que a linguística estruturalista, tá, na década de 60 e um pouco antes também, fez testes de pares mínimos em várias línguas. Então, se vocês consultarem livros, manuais de fonologia do português, vocês vão encontrar essas listas de pares mínimos. Então, como é que eu descubro todos os fonemas do português? Você pega pares mínimos, palavras que só se distinguem em relação a um som, e você vai comparando uma com outra até você descobrir quais são todos os fonemas do português. Por exemplo, eu comparei bato com pato. Aí eu posso pegar pato e comparar com paro. Pronto, o que eu percebi? Que essas duas palavras são iguais, só mudam em relação a esses dois sons. Aí eu descobri que o T e o RE são sons diferentes. Então eles são unidades diferentes, eles são fonemas diferentes, porque eles geram palavras diferentes. Bato e paro são palavras completamente diferentes. Aí eu posso pegar paro e comparar com podia ser, eu queria uma que poro, né, poro do rosto, né? E aí você vai chegar à conclusão de que tem duas vogais diferentes, o A e o O. Tá? A gente vai ver isso aqui depois, mas esse símbolo daqui é usado para representar o O aberto. O. O O mesmo, de verdade, é usado para representar o O. O. Esse daqui é o O, esse aqui é o O. Tá? Eu não vou mostrar todos esses pares mínimos aqui, porque eu acho que isso vocês conseguem encontrar facilmente na internet, né? Que são essas comparações de pares mínimos para encontrar os fonemas do português. Quando você termina de fazer essas comparações de pares mínimos, você vai chegar à conclusão de que o português tem cerca de 30 fonemas. Essa é a quantidade aproximada de fonemas que o português tem. Por que essa é uma quantidade aproximada? Porque existem teorias diferentes que vão explicar de maneiras diferentes o que são fonemas. Então, você aceitar uma determinada unidade como fonema ou não depende da teoria que você está usando. Tá? Por exemplo, tem algumas teorias que vão entender que I, U, I, as semivogais, I e U, são fonemas diferentes. Agora, para quem já estudou a teoria do Matoso Câmara, do Estrutura da Língua Portuguesa, sabe que, de acordo com a teoria dele, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença entre vogal e semivogal. Então, dependendo da teoria que você vai usar, uma língua pode ter mais fonemas ou pode ter menos fonemas. Tá? Mas o português tem aproximadamente 30. Tá? 30 fonemas. Depende do que você considera fonema ou não. Tá bom? Eu vou apresentar algumas propostas nas próximas aulas e vou tentar me ater a uma teoria mais geral, assim, né? Para mostrar como é que seria um dos modelos de análise fonológica. E aí o aluno que ficar interessado por uma proposta ou outra pode buscar saber mais sobre ela. Quem quiser saber sobre os tipos de teoria fonológica pode consultar o manual da Thaís Cristófaro. Né? Cristófaro. Que é o manual de fonologia dela e tem o site dela também, sobre fonologia. E lá ela descreve as teorias fonológicas. Eu não vou falar sobre todas as teorias aqui,
porque a minha intenção é só fazer um panorama geral de análise fonológica. Tá bom? A gente falou sobre o conceito de fonema anteriormente, né? Fonema é a menor unidade da língua sem significado. O fone a gente também já conversou. Fone é o som físico, né? O que isso significa? Significa que fone, eu vou escrever aqui a definição formal. Fone é o som que ocupa um fonema. Então, para quem lembra lá da aula de morfema, morfe, alomorfe, que eu dei em algum momento, vai lembrar da analogia das caixas que eu fiz. Ou seja, uma palavra como pato, por exemplo, é como se ela tivesse 4 caixas. Que são os fonemas. Então, o fonema é a posição, certo? E aí você vai pegar um som e vai colocar em cada caixa. Aí fica pá, tô. Tá? Então, os fonemas são as posições. São os lugares dentro da palavra. O que você coloca dentro do fonema é o fone, é o som. É o que vai manifestar aquele fonema de fato. E aí, a gente tem o conceito de alofonia. O que é alofonia? É a variação de fone para o mesmo fonema. É a variação de fone para o mesmo fonema. Então, por exemplo, a gente tem o caso de porta, que eu já tinha mencionado. Você tem aqui um fonema, que é o fonema R. Só que esse fonema, você pode colocar quais fones dentro dele? Você pode colocar um monte. Você pode colocar o H, né, o aspirado. Você pode colocar o tape múltiplo. Você pode colocar o retroflexo. Né? Isso é alofonia. Alofonia é a possibilidade de você colocar dentro de um fonema mais de um fone. Então, por exemplo, no português, o fonema P, ele está associado a qual som? P. Pato, porta, pena. Então, não existe alofonia com o fonema P. Teoricamente, né? Eu não sei se em português tem outra pronúncia para o fonema P, eu não sei. Mas até onde eu saiba, não tem. Agora, para o fonema R, existe alofonia. Por quê? Porque existem vários fones que podem ocupar aquele fonema. Tá? Então, quando existe essa possibilidade de um fonema ser realizado por mais de um fone diferente, a gente fala que isso é um caso de alofonia. Ou seja, vou tomar como exemplo o aspirado, que é o H, e o retroflexo são alofones. Eles são alofones porque eles têm a propriedade de ocupar o mesmo fonema. Ok? Então agora a gente vai sair da aula com essas 3 definições explicadinhas já, que são a definição de fone, alofone e fonema. Fonema é a menor unidade da língua sem significado. Fone é o som físico que ocupa o fonema, que ocupa essa unidade. E alofone é uma variante de fone para um mesmo fonema. Ou seja, são as várias realizações de um mesmo fonema. Bom, então é isso. Beijão e até a próxima aula.